Olá! Esse trabalho, intitulado Splash Pages nas Histórias em Quadrinhos, foi desenvolvido por mim, Carla Adriele Costa Santana, em coautoria com o Dr. Carlos Eduardo de Araújo Plácido. Exploramos o impacto das Splash Pages, que são elementos destacados nas histórias em quadrinhos, e como elas contribuem para intensificar a narrativa e a experiência do leitor. Para começar, vamos entender a importância da linguagem na comunicação e na expressão humana. Como Saussure, 2004, explica, a linguagem é uma capacidade inata que usamos para interagir e compartilhar experiências em sociedade. Esse poder de comunicação permite que a linguagem se expanda em formas mais complexas, como a literatura, onde podemos explorar subjetividades e emoções profundas. A linguagem literária, diferentemente da linguagem cotidiana, utiliza recursos estilísticos e conotativos para expressar sentimentos e ideias de maneira mais elaborada. Esse tipo de linguagem permite múltiplas interpretações e uma conexão emocional com a obra. Segundo teóricos como Sotomayor 2000, a literatura utiliza a linguagem para criar um mundo de significados que o leitor pode explorar. A arte sequencial é uma forma de narrativa que combina imagens e textos de maneira ordenada para criar histórias. Ela envolve a disposição organizada dos elementos visuais e textuais que criam ritmo e coesão ao longo da narrativa. Segundo Eisner, 1985, essa disposição permite que o leitor acompanhe os eventos de maneira fluida, guiando-o pela história. Dentro da arte sequencial, encontramos gêneros diversos, como as histórias em quadrinhos, as tirinhas e as graphic novels. Cada um desses gêneros explora a narrativa de maneiras específicas, mas todos compartilham o mesmo princípio de integração de imagem e texto para contar uma história e para criar uma experiência de leitura que vai além do texto escrito, sendo um dos gêneros mais populares da arte sequencial. Utilizam uma série de elementos para enriquecer a narrativa, como os painéis, que são as janelas de cada cena nas histórias em quadrinhos. Eles organizam a narrativa em uma sequência visual e ajudam a controlar o ritmo da história, estabelecendo o que o leitor vê e em que ordem. A disposição dos painéis, seu tamanho e formato podem sugerir o tempo e o tom de cada cena. Já o letreiramento abrange o design e a colocação de todas as letras, palavras e frases nos balões e nas páginas. A escolha da fonte, o tamanho do texto e a estilização do letreiramento, como letras maiúsculas ou fontes decorativas, contribuem para a expressividade do diálogo e ajudam a transmitir emoções como raiva ou entusiasmo. Os balões de fala são espaços onde os diálogos dos personagens são escritos. Geralmente tem uma borda arredondada e um rabicho apontando para quem está falando. A forma do balão e o estilo do texto, fonte e tamanho podem sugerir emoções, tom de voz e até o estado de espírito do personagem. Os balões de som ou balões de onomatopeias são usados nas histórias em quadrinhos para representar efeitos sonoros de maneira visual. Diferente dos balões de fala e de pensamento, eles não contêm palavras ou pensamentos das personagens, mas sim sons como toc toc, bang bang, indicados por onomatopeias. Esses balões geralmente são estilizados como formas e letras que sugerem o tipo de som, por exemplo, bordas irregulares para sons de explosão, e ajudam a trazer intensidade e imersão à cena. Os balões de pensamento apresentam os pensamentos internos das personagens. Eles frequentemente têm a borda irregular ou pontilhada e um rabicho em formato de bolhas que leva ao personagem. Esses balões dão ao leitor uma visão mais íntima dos sentimentos e reflexões dos personagens.
Emanata são pequenas imagens ou símbolos próximos a um personagem que indica suas emoções ou reações. Por exemplo, gotas de suor ao lado de um personagem indicam nervosismo ou estresse, enquanto uma lâmpada acesa pode mostrar que ele teve uma ideia. Esses elementos visuais enriquecem a narrativa e expressam estados internos de forma rápida e acessível. Linhas cinéticas são traços visuais que indicam movimento ou velocidade de um personagem ou objeto na cena. Elas ajudam a criar uma sensação de ação e dinamismo, como quando um personagem está correndo ou quando um objeto está se movendo rapidamente, direcionando o olhar do leitor ao longo da ação. Nas histórias em quadrinhos, as splash pages são páginas que apresentam uma ilustração de grande impacto, muitas vezes ocupando uma página inteira ou mais, que serve para captar a atenção do leitor. MacLeod, 1995, observa que a fusão desses elementos cria uma experiência única, permitindo que o leitor explore tanto a história quanto a emoção da narrativa. Agora, vamos explorar um pouco mais sobre as splash pages, que é um dos recursos mais poderosos nas histórias em quadrinhos, onde ocupam uma página inteira ou até duas para enfatizar momentos-chave da narrativa. Essas páginas criam uma pausa dramática, permitindo que o leitor absorva um evento de grande impacto. A composição das splash pages intensifica a emoção e chama a atenção para os momentos de clímax. Diante disso, as splash pages podem ser densamente informativas, mostrando muitos detalhes da cena, ou minimalistas, focando em um único aspecto dramático. Esse equilíbrio entre informatividade e impacto visual é fundamental, pois permite que o leitor mergulhe na cena e interprete os detalhes com base na sua própria perspectiva. Splash pages que combinam essas duas qualidades criam uma leitura mais envolvente. Também utilizam repetição e omissão de informações. Algumas repetem certos elementos para reforçar temas ou emoções, enquanto outras omitem detalhes para criar mistério e suspense. Esse uso de repetição e omissão controla o foco do leitor e intensifica os sentimentos, dirigindo sua atenção ao que é mais significativo da cena. Agora, vamos analisar o uso das splash pages na obra I, A Life in Op City. A série foi escrita pela marfinense Marguerite Aboué e ilustrada pelo francês Clément Aubry. A coleção possui 8 volumes e em 2013 ganhou a adaptação para o cinema. A narrativa se passa no bairro de Yopougon, em Abidjan, na Costa do Marfim, na década de 70. A trama segue Aya, uma jovem ambiciosa que deseja se tornar médica. Ao lado de suas amigas Bintou e Adjoa, ela enfrenta os desafios da transição para a vida adulta, lutando contra o assédio masculino e buscando se libertar dos papéis tradicionais de gênero. A primeira splash page em I, Life Up City apresenta o anúncio da cerveja Solibra, transmitido por uma televisão de tubo. Essa imagem inicial posiciona o leitor no ambiente urbano e na cultura do consumo local, enfatizando o papel da mídia na sociedade da época. A televisão em destaque coloca o leitor diretamente no cenário de Yopougon, reforçando a conexão entre a narrativa e o contexto social e cultural. Esse elemento visual captura a atenção e imerge o leitor no cotidiano dos personagens. De acordo com Grustin, 2007, esse tipo de página inicial é essencial para imergir o leitor na narrativa. Nesta segunda splash page, vemos uma representação da vida noturna vibrante e moderna de Yop City, que desafia as visões estereotipadas e negativas da África urbana. A página mostra um cenário dinâmico com luzes, música e movimento, que refletem a riqueza cultural e a energia do bairro. O uso de
Notas musicais, onomatopeias e elementos visuais rítmicos intensificam a imersão, criando uma atmosfera que cativa o leitor. Essa representação oferece uma perspectiva autêntica e humanizada do local, mostrando Iop City como um lugar cosmopolita e pulsante. Já a terceira splash page foca em um momento íntimo entre as amigas Aya, Bintou e Adjoa, no quintal. O cenário simples e as expressões das personagens revelam a profundidade das relações entre elas, reforçando temas como amizade e apoio mútuo. A omissão de detalhes externos concentra o leitor nas interações emocionais e nos papéis de gênero representados na cena. A repetição de gestos e expressões transmite o afeto e a cumplicidade entre as amigas, tornando essa splash page uma representação poderosa do vínculo que compartilham. Na splash page, o Hotel das 1000 Estrelas é representado como um espaço ao ar livre, onde as pessoas podem deitar e observar as estrelas, um local que desconstrói o conceito tradicional de hotel. Essa splash page usa a omissão de detalhes internos para criar um ambiente simbólico, enfatizando o hotel como um refúgio romântico e livre. A composição visual e os tons escuros evocam uma atmosfera de mistérios e idealismo, destacando o hotel como um local de sonho e desejo na trama. O Hotel das 1000 Estrelas se torna um símbolo de liberdade e escapismo, onde as personagens podem explorar suas aspirações e emoções. Diante disso, analisamos o papel das splash pages nas narrativas sequenciais e como elas contribuem para intensificar os momentos de clímax, enriquecendo a experiência visual e emocional do leitor. Na obra Aya Life in Iop City, essas páginas ajudam a capturar a essência cultural e social de Yopougon, enquanto destacam temas como amizade, autonomia e resistência. As splash pages, com sua combinação de informatividade, omissão e impacto visual, são fundamentais para criar uma leitura imersiva e memorável, oferecendo ao leitor uma nova forma de vivenciar a história. Essas são as nossas referências bibliográficas. Por fim, gostaria de agradecer a todos que contribuíram para a realização deste trabalho. Agradeço especialmente à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, cujo apoio foi fundamental para o desenvolvimento deste projeto. Agradeço também à Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, UFMS, e ao Programa de Pós-Graduação em Letras, PPG Letras, que me proporcionaram um ambiente acadêmico enriquecedor. Um agradecimento especial ao Dr. Carlos Eduardo de Araújo Plácido, por sua orientação e apoio inestimáveis, e ao Laboratório de Letramento Acadêmico e Criativo, LALAEC, que se mostrou um espaço inspirador para minha pesquisa. Este trabalho é fruto de um esforço coletivo e da colaboração de todos vocês. Obrigada!